Hoje o assunto é craniopuntura, uma técnica reflexoterápica utilizando pontos do couro cabeludo, destinada principalmente a tratar doenças neurológicas de origem cerebral. Esta fita está sendo produzida para popularizar a acupuntura, uma técnica simples, barata e fácil, divulgá-la para todos os profissionais de saúde e também para médicos que acreditam e trabalham com a filosofia oriental, utilizando Yin e Yang e os 5 elementos. E também para aqueles médicos que acreditam nos microsistemas. Infelizmente, a maior parte dos médicos acupunturistas consideram uma técnica complexa, difícil, que necessita de diagnóstico médico, que precisa de formação em medicina química do Ocidente, e até passa a ideia falsa para a população de que, por causa dos perigos das agulhas, que a acupuntura tem que ser uma exclusividade ou monopólio dos médicos. Isso eu considero uma visão errada. Lá na China, onde eu nasci, a acupuntura é ensinada para todos os profissionais da área de saúde. E a medicina principal desse país do Oriente é a tradicional chinesa, onde se utiliza a acupuntura por todos os profissionais da área de saúde. Assim, o governo chinês, utilizando a acupuntura, massoterapia e plantas medicinais, consegue dar para o povo uma assistência médica terapêutica de boa qualidade, sem ir à falência. Infelizmente, aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, muitos médicos acupunturistas têm visão errada, acham que tem que conhecer toda a medicina ocidental para poder praticar essas técnicas de agulhas, e com isso eles até desprezam as modalidades simples e baratas da acupuntura e principalmente os microsistemas. Ano passado, ano 2000, os médicos acupunturistas do Brasil fizeram de tudo para bloquear a vinda do médico japonês Toshikatsu Yamamoto de trazer a craniopuntura japonesa para o Brasil, inclusive com ameaças e chantagens. Sorte nossa que, apesar de todo esse bloqueio, o curso foi um grande sucesso, em que 400 pessoas, inclusive alguns médicos mais corajosos, aprenderam essa nova técnica que traz muitas informações importantes para os acupunturistas brasileiros. Por causa disso, nós estamos produzindo esta fita de craniopuntura, de modo a que todos nossos amigos e colegas possam usufruir dos benefícios da craniopuntura. O neurocirurgião chinês Chiao Sun-Fa, que trabalha na cidade de Xishan, norte da China, decepcionado com os resultados da medicina ocidental no tratamento das doenças neurológicas, ele resolveu pesquisar acupuntura, obtendo resultados considerados bons, mas mesmo assim, ele, avançando um pouco mais,
nos estudos, teve a brilhante ideia de que, utilizando os pontos no couro cabeludo, poderia obter resultados mais rápidos do que aplicar agulhas nos pontos das mãos, dos pés ou do tronco. Com o apoio dos colegas, ele pesquisou novos pontos de acupuntura no couro cabeludo, inclusive até espetando agulhas no próprio couro, na própria cabeça, diante de espelhos, para sentir os efeitos. Em 1971, ele teve um grande sucesso ao curar um paciente hemiplégico que teve anteriormente uma trombose de alguma artéria cerebral. Em 1975, após estudar 600 casos, Charles Sulfat publicou o livro Scalp Needling Therapy, quer dizer, acupuntura escalpiana. Logo em seguida, o médico japonês Toshikatsu Yamamoto, utilizando a acupuntura chinesa nos seus pacientes, resolveu continuar as pesquisas, então descobriu novos pontos e lançou a chamada Yamamoto New Scalp Acupuncture, que nós chamamos aqui de acupuntura do Yamamoto, que conseguimos introduzir no Brasil ano passado. Este é o principal mapa da acupuntura chinesa. Quero colocar aqui algumas referências anatômicas para facilitar o aprendizado. Primeiro, as medidas. Os chineses consideram que a distância entre a sobrancelha até a linha dos cabelos corresponde a 3 polegadas. Daqui até o limite posterior dos cabelos são 12 polegadas. O ponto vasogovernador 20 se localiza a 5 polegadas atrás da linha anterior dos cabelos. Está aqui, ao nível do ápice das orelhas. Aqui nós temos a proeminência occipital. Abaixo, vasogovernador 16, que está situado 1 polegada acima do limite dos cabelos. 1,5 polegada acima, nós temos o ponto vasogovernador 17. O VG16 fica numa depressão abaixo da proeminência occipital e o VG17 fica um pouquinho acima desta proeminência. Na acupuntura chinesa, nós utilizamos 2 linhas principais de marcação. Uma linha média anterior-posterior e uma linha sobrancelha occipital. E um ponto importante para localizar as linhas de tratamento é um ponto médio desta linha mediana anterior-posterior. Aqui é o ponto médio. E aqui, um pouco atrás, o vasogovernador 20. Veja bem, não são os mesmos pontos. Olá a todos, meu nome é Paulo Varanda, a maioria já devem me conhecer pelas aulas e por outras fitas que nós já gravamos.
eu vou dar prosseguimento à técnica da cranioplantura chinesa e a gente vai começar a falar sobre a técnica, essa localização dos pontos, das áreas, aliás, né? E é uma técnica muito simples, muito barata, com grandes vantagens, porque você não precisa necessariamente ter uma maca para o seu paciente, você pode fazer, entendeu, a técnica com o paciente sentado em uma cadeira. É uma técnica que não tem muitas dores, dependendo de como que você faz alguma inserção ou dos pontos. E é muito segura, porque você não tem perigo de lesar nenhum órgão, nenhuma estrutura do corpo importante. O máximo que pode acontecer quando você insere uma agulha errada, você pode pegar o periósteo, que vai provocar uma dor, pode provocar algum sangramento, mas nada além disso. Agora, quando você trabalha entre acupuntura no seu abdômen ou algumas outras áreas como nas costas, o conhecimento que você tem que ter tem que ser maior, porque senão você pode fazer alguma perfuração de algum órgão importante, de algum vaso, de alguma estrutura nervosa, alguma coisa nesse sentido. Mas a técnica, ela é muito simples. Vocês vão ver que com a prática clínica tem algum resultado na hora, a maioria desse resultado. Os estudos recentes mostram que ao estimular a área no couro cabeludo, você aumenta a vascularização no encéfalo e você melhora a oxigenação daquela área que você está dando estímulo. Então, por isso que ela tem grande resultado fazendo algum tratamento de algumas doenças de origem cefálica, de origem cerebral. Para a escolha da linha a ser estimulada, isso vai depender do diagnóstico que o paciente vem com a sintomatologia. O diagnóstico, você sabe se o paciente já teve algum AVC, algum problema, que ele já passou por vários médicos antes, e pela sintomatologia que você vai fazer a seleção da linha. Como podemos ver, existem vários tipos de agulhas que nós podemos usar para a craniopuntura. Mas existe a agulha que seria, dessas todas que vocês estão vendo aqui, existe a melhor. Primeiro vamos ver cada uma delas, né? As agulhas menores, que é de 1 centímetro de lâmina, são 10 milímetros de lâmina, como vocês veem aqui. Essas agulhas são de 30 milímetros de lâmina. E as agulhas melhores para ser usada é de 50 milímetros de lâmina. Aí vocês podem ver que tem uma diferença no cabo também. Essa daqui também é uma agulha de 50 milímetros de lâmina. Só que o cabo é maior. O cabo é maior, é melhor, porque para estimular a craniopuntura, você tem que dar estímulos rápidos, estímulos bem rápidos e longos, né, que dura bastante tempo, estímulo de 2 a 3 minutos de estímulo. Então, com a agulha com o cabo maior, é melhor para você manipular do que a agulha com os cabos menores. E você vai entrar com a agulha dentro da área, dentro da linha, que a gente vai mostrar a técnica ao longo da fita. Mas sempre procurar usar essas agulhas de 50 milímetros ou de 40. A de 10 milímetros é muito pequena, você teria que colocar vários pontos dentro da linha que você vai usar. E esse comprimento que eu acabei de mostrar agora, vamos falar do diâmetro de cada uma dessas agulhas. O ideal seriam agulhas mais grossas, porque elas são mais rígidas, são mais firmes. A agulha muito fina é muito flexível e ela pode, entendeu? Ela tem uma flexibilidade muito grande e ela vai entortar muito facilmente. Agora, essa espessura melhor que nós estamos usando é de 0,30 ou 0,32, que a agulha de acupuntura que se usa de modo geral é 0,25. Então a gente usa sempre um pouco mais grossa, seria 0,30 ou 0,32 seria a mais correta. A técnica, o de colocação das agulhas, e toda a técnica da craniopuntura, ela vai seguir esses tópicos que eu acabei colocando aqui. Então, a inserção da agulha
deve ser em ângulo oblíquo de 30 graus em relação ao couro cabeludo, e a agulha ela vai ser introduzida na aponeurose. Quando você atinge a inserção, essa profundidade que você deseja, de 3 centímetros, 2 centímetros, de 4 centímetros, isso vai variar da área que você quer dar estímulo, você deve deixar a agulha fixa nesse local e fazer o estímulo sempre na forma de rotação. Nunca na forma de fazer essa pistonagem, porque senão vai provocar muita dor e algum sangramento intenso. Então, sempre fazer o estímulo na forma de rotação. Para que tenha um bom resultado, você coloca a agulha e você vai dar estímulo de 2 a 3 minutos e fazer o estímulo de rotação, em média, por minuto, 200 vezes. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta com a sua agulha, você roda a agulha entre os dedos, ir e voltando, de 2 a 3 minutos seguidos, que vai dar, em média, 200 vezes por minuto. Aí, acabou, deu uns 2 minutos ou 3 minutos, você deixa o paciente relaxando de 5 a 10 minutos. A cada vez que você manipula essa agulha, é conveniente você pedir para o seu paciente ele ficar fazendo alguns movimentos, de mexer a área que está afetada. Se for uma dor no joelho, você vai dar estímulo na craniopuntura ou no crânio e pede para o paciente mexer esse joelho que está com dor. Se for o pé, fala para ele mexer o pé. Se for as mãos, fala para ele mexer as mãos. Que assim dá um efeito melhor. Após você tirar essas agulhas, você deve pressionar sempre o ponto que você retirou com uma bola de algodão ou com alguma gaze, porque como a área no couro cabeludo é muito vascularizada, pode ter um processo de sangramento. Então, para você prevenir isso, porque o cabelo, na maioria ele cobre esse sangramento, a gente não vê que está sangrando. Então você faz alguma pressão ou com uma gaze ou com a bola de algodão seco. Você vai aplicar a técnica uma vez por dia, ou um dia sim, um dia não, ou 2 dias sim, um dia não. Isso vai depender quais são os sintomas que esse paciente está, se é muito forte ou não, né? E assim, você a cada 10 ou 15 sessões, 10 ou 15 dias que você faz essa aplicação, você dá algum descanso de alguns dias, para que o paciente não fique com a área no couro cabeludo sensível. Ok? Então deve seguir esses passos para que a pessoa se sinta bem. E vocês vão ver que logo no começo costuma dar um bom resultado. Algumas indicações que a craniopuntura a gente pode usar com grande eficiência. No caso de paralisias, como o caso de hemiplegia ou paralisias de membros inferiores, tudo que tem origem, no caso o de origem cerebral, né? Processos de entumecimentos, afasia, que é a perda, a pessoa sabe falar, mas ela não consegue falar por origem neurológica, por doença neurológica. Dores, de modo geral, esses processos álgicos, né, de membros, ou da região lombar, como o nervo ciático, como alguma lombalgia, processo de vertigens, algumas tonturas, a enurese que a pessoa possa ter. E embora aqui no Brasil, e nem na China está se usando muito ainda, a técnica de analgesia, ou para fazer algum processo cirúrgico, pode ser usado também, mas não tem pesquisas, não se faz estudos em cima disso daí, porque dá muito trabalho. E tem que mudar a técnica cirúrgica também, tem que ser mais sutil tudo. A ação das linhas a serem dadas estímulos, né? Nós temos que fazer uma linha imaginária, 2 linhas imaginárias, que é a linha que nós vamos ter de referência. Primeira linha é a linha médio anteroposterior, que ela dá início entre as 2 sobrancelhas. Aqui nós temos aquele ponto de acupuntura chamado Yin Tang, ele começa ali e sobe pela linha média, né, no meio da cabeça, e vem acabar
na tuberosidade occipital externa. Essa é a primeira linha média anteroposterior. A outra linha é a linha sobrancelha occipital, que ela se inicia aqui no meio da sobrancelha e em linha reta ela vai até a tuberosidade occipital externa. Traça-se as duas linhas como ponto de referência, como linhas de referência para essa localização das linhas que serão dadas o estímulo. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Por iniciativa do vereador Celso Jatene, daremos início à sessão solene de entrega do título de cidadão paulistano para o Dr. Vu Tu Huan.
Celso Jatene fará a entrega do título de cidadão paulistano ao Dr. Vu Tu Huan. Convidamos a senhora Onavu, esposa do homenageado, para que também receba nossas homenagens através de flores. Convidamos também para uma foto oficial suas filhas, Cristiane, Clarissa e Luciene, sua mãe, Shen Lanquen, sua sogra, Li Fungeron, e o seu futuro genro, Carlos Eduardo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos localizar a primeira linha de estímulo, que é a linha da região motora. Como eu falei no quadro anterior, nós temos que traçar a linha anteroposterior, a linha média anteroposterior e a linha entre a sobrancelha occipital. E vamos marcar dois pontos, o ponto superior e o ponto inferior dessas duas linhas. Então, primeiro, o ponto superior, ele encontra-se, você vai marcar bem no meio dessa linha. A gente vai mostrar depois na prática. Vocês podem pegar algum pedaço de fio, algum barbante, e você coloca na cabeça do seu paciente até essa tuberosidade occipital externa. E aí, no meio dessa linha, você tira a linha, você marca no meio, é o ponto médio da linha. É essa metade da linha. Para você marcar o ponto superior da linha ou da região motora, você vai meio centímetro para trás da linha média anteroposterior, no ponto médio. No meio da linha média anteroposterior.
meio centímetro para trás é o ponto superior, o da área motora.